E olha só, nós estamos recebendo agora via internet, para uma entrevista, o economista Walmir Falcão. Walmir, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos conversar sobre a reforma tributária, depois de 30 anos ontem, recebendo a sua promulgação. Bom dia. Bom dia, Helder. É um prazer mais uma vez estar aqui no programa Notícias da Boa, me colocando aí à sua disposição e à disposição dos telespectadores e ouvintes para nós falarmos sobre a tão propalada e tão discutida reforma tributária. Ontem, o Congresso Nacional promulgou a reforma tributária, né, com o presidente Lula como convidado, o presidente ministro Barroso, o presidente do Supremo, os relatores da reforma no Senado, o senador Eduardo Braga, e o deputado Aguinaldo Ribeiro na Câmara. Foi uma reforma que já veio oriunda de várias discussões de 15, 10 anos atrás, que culminou com a PEC 45, e essa PEC ela foi, digamos assim, moldada um pouco na legislatura anterior pelo senador Roberto Costa, aqui do Maranhão, e aí, com o início do governo federal, do presidente Lula, ele colocou como prioridade a tramitação da reforma tributária. Colocou uma secretaria no Ministério da Fazenda sobre a coordenação do Bernardo Api para acompanhar a reforma, e a reforma, digamos assim, aconteceu ontem após várias discussões na Câmara e no Senado. Na Câmara foi aprovada, do Senado foi modificada, depois voltou para a Câmara, fizeram um acordo e ontem a reforma tributária foi finalmente promulgada. No início do programa a gente tratou sobre esse assunto, até mesmo sobre essa dificuldade de aprovar uma proposta de emenda à Constituição devido ao número de votos, devido à necessidade de ser votada em plenário nas duas casas do Congresso Nacional. Mas assim, muito se fala que o nosso modelo tributário ele é ultrapassado em relação a outros países, Walmir. Eu queria saber se realmente acontece isso de fato. Muito fala-se também que essa reforma traz uma forma simplificada na cobrança desses impostos, com uma sigla chamada IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. É um avanço realmente? É uma modernização da nossa cobrança tributária brasileira? Não tenha dúvida, Felipe. O nosso sistema tributário, ele é considerado um manicômio, digamos assim. São 27 estados com 27 leis, por exemplo, do ICMS. São mais de 3 mil leis ao todo do sistema tributário. E, às vezes, muitas empresas querem investir no Brasil, mas tem que contratar profissionais da área tributária para entender como funciona o sistema tributário. Então, essa reforma tributária, ela tem um objetivo, é a simplificação dos impostos tributários. Não, ela não tem uma redução, digamos assim, da carga tributária, não. Isso depende de setor para setor. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a diminuição do produto da cesta básica, sobre o chamado cashback, que é a devolução do imposto. Nós vamos falar um pouco sobre a questão do imposto do pecado, que são aquele imposto seletivo. Mas, assim, ela tem como objetivo maior a simplificação dos impostos. E também é uma reforma tributária voltada justamente para a questão do consumo. Ou seja, ela vai, digamos assim, tirar a cumulatividade do imposto, ela vai colocar a obrigatoriedade desse imposto estar agora no destino. Antigamente ele era dividido entre origem e destino, e assim vai simplificar, vai acabar com a guerra fiscal entre os estados, e ela vai justamente simplificar. Eu estava dizendo que o governo federal tem 6 meses, 180 dias para enviar as normas complementares. Nós temos algo em torno de 46 normas a serem enviadas, né? Só norma de consumo para ser enviada para o Congresso Nacional. O Congresso vai ter que aprovar essas normas complementares, essas leis complementares, como definição de alíquotas, a questão de como seria a devolução desse imposto, como seria a questão da diminuição das alíquotas para a cesta básica, e tudo isso vai demorar um tempo. Eu estava dizendo que o prazo, né, dizendo aí aos nossos telespectadores e ouvintes, que o prazo ele começa 24 e 25 para regulamentar a PEC, 26 a 30 para fazer a transição. Então, eu acredito que essa reforma entrará, digamos assim, entrará na sua integridade em 1932. Vamos falando agora, Walmir, nós estamos recebendo o economista Walmir Falcão aqui
no Notícias da Boa, via internet, trazendo informações para a gente sobre esta reforma tributária promulgada ontem nesse evento. Valmir, só para a gente explicar aqui, antes, por exemplo, uma empresa, uma multinacional, ela fazendo negócio em vários estados aqui da federação. Antes ela estava sujeita às leis tributárias de cada estado. Agora é uma lei só, incidido de uma forma só. É uma legislação única só para, por exemplo, se eu quero investir no Paraná e quero investir no Piauí, eu tinha que ir lá no Paraná, entender a legislação tributária no Paraná, estudar o ICMS, estudar, por exemplo, lá no município onde seria instalada aquela indústria, o código tributário do município para me ver a alíquota. Hoje não. Hoje nós temos uma reforma tributária onde há uma legislação única através de 2 impostos. Seria o imposto que é o CBS, que é a contribuição de bens e serviços. O que seria esse imposto, Helder? Ele vai ser a unificação do PIS, do IPI e COFINS. É um imposto que vai ser regulado e administrado e gerido pela União, né? E nós vamos ter outro imposto, o imposto que é chamado IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços. Esse imposto vai unificar o ICMS e o ISS. Ele será administrado por um conjunto de pessoas que vão, digamos assim, um comitê de pessoas dos estados e municípios, né, que vai gerir esse imposto. Né? Ele vai gerir esse imposto. Ocorre que, como tem muitas discussões e tem muitos interesses entre estados e municípios, esse imposto ele vai ser discutido e esse comitê, digamos assim, será discutido, vai ser formado e tem uma participação muito importante das decisões. Né? Então, assim, o que eu vejo? Que vai ser um longo tempo para fazer uma administração e o entendimento dessa reforma tributária, e eu acredito que isso é bom para o país, porque vai simplificar, como aqui já disse, vai simplificar a tributação e vai dar condições do país crescer. Ou seja, muita gente estão fazendo projeções de análise que, se a reforma tributária entrar, em 5 anos a gente cresce o nosso PIB, e crescendo o nosso PIB, né, nós vamos aí gerar emprego, gerando emprego você melhora a arrecadação e aí melhora o bem-estar da nossa população. E o impacto direto na cesta básica, Valmir? Pronto, a cesta básica, ela teve um capítulo especial na reforma. Por quê? Porque vai ser definido, inclusive houve discussão de muitos produtos que foram inseridos na cesta básica, ele vai ter uma redução de alíquota diferenciada, eu acho que praticamente 0, e vai definir aqueles produtos que compõem a cesta básica, vai ser uma tributação 0. Em compensação, você terá uma tributação um pouco maior para produtos, digamos assim, do imposto pecados, aquele imposto seletivo, que aí vai ter a questão do cigarro, a questão da arma, a questão da bebida. Nós vamos pagar pela nossa cerveja um pouco mais. Nós vamos pagar pelo cigarro um pouco mais. Nós vamos pagar, então, assim, vai ter essa, e vai ter também alguns produtos, né, alguns alíquotas diferenciados em determinados produtos, né, produtos com relação à questão do meio ambiente, produtos com relação à questão da inteligência artificial, um exemplo, produtos com relação a... Então, assim, serão alíquotas diferenciadas para cada produto. O importante dizer que a nossa alíquota média será em torno de 27%. É uma alíquota muito alta. Muito alta. Vai haver muita discussão no Congresso com relação a essa alíquota, porque 27,5%, conforme está sendo proposto, é uma alíquota muito alta, considerada muito elevada para os padrões, digamos assim, para os padrões internacionais. Simplifica, mas não diminui a cobrança, né? Exatamente. Ela simplifica a tributação, mas a carga tributária continua muito alta. Então, o que a gente espera é que o Congresso Nacional procure definir alíquotas, né, alíquotas que sejam alíquotas palatáveis para o consumidor brasileiro, porque nós estamos cansados de pagar imposto, entendeu? Nossa tributação é muito elevada e o retorno dos serviços é muito lento em relação a que o Estado pode proporcionar à população. É verdade, nós recebemos aqui via internet o economista Valmir Falcão. Valmir, muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo.
Me coloco à disposição, simplificando, Helder, a reforma ela veio num tempo bom, né? Nós estamos melhorando. Ontem o FMI colocou uma projeção de 3,1% de aumento do PIB. A economia mundial está desacelerando, né? Projeção de nós diminuirmos a partir do próximo ano. E essa reforma tributária, mais o arcabouço fiscal, o governo otimizando suas receitas, diminuindo as despesas, controlando o déficit público, eu tenho a impressão que tem condições de segurar a nossa economia e aí gerar os empregos necessários para o desenvolvimento dos estados e municípios. Muito bem, satisfação até 2024. Até 2024. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos aí um Feliz Natal e uma boa entrada de 2024, com muita saúde e muita paz. Amém, para você também. Obrigado pela participação.